Olá, meu quarto ano. Bom dia, turminha. Tudo bem com vocês? A Pro tá com saudade, tá bom? De cada um de vocês, sentindo falta, tá? E hoje nós iremos começar a nossa videoaula de História, Brasil e Império, páginas 156 a 161, tá bom? Proclamada a independência do Brasil, em 1822, iniciava-se uma nova etapa da história brasileira. Entre 1822 e 1831, ocorreu o que, gente? O primeiro reinado. Nele estão registrados fatos importantes para a história, porque Dom Pedro I ele foi aclamado o imperador no Rio de Janeiro e, como tal, tomou algumas medidas importantes. Definiu as novas armas, os escudos e a bandeira nacional e concedeu perdão político às pessoas envolvidas nas revoltas políticas, exceto aquelas que já estavam presas ou cujos processos já ocorriam legalmente. Uma Assembleia Geral Constituinte também foi efetivada em abril de 1823 e, apesar dos vários projetos idealizados, a inexperiência legislativa dos deputados fez com que o corpo fosse dissolvido e apenas 24 artigos tivessem sido discutidos até novembro. Dom Pedro I, então, ele foi obrigado a abdicar em seu lugar o seu filho Dom Pedro de Alcântara, que ainda não havia atingido a maioridade. Então, o que aconteceu? O Brasil ele passou a ter um governo de regência conforme a prévia Constituição. Os regentes eram pessoas que já atuantes no cenário político, que representavam os três grupos: de direita, que apoiava Dom Pedro, e de esquerda, que se posicionava contra, e de centro, que era a favor da restauração da monarquia, porém com alterações. É importante notar que os grupos políticos eles eram formados de acordo com o poder aquisitivo dos envolvidos. Então, gente, os grupos eram formados de acordo com as condições, quem eram cada um. Os liberais da esquerda compunham um grupo formado pelos que hoje conhecemos por classe média, como militares, jornalistas, sacerdotes e bacharéis em direito. Então, os grupos liberais, eles eram formados por pessoas de classe média, né? Os moderadores do centro, também chamados de chamagôs, tinham como representantes aristocratas, agrários, era um grupo mais forte do início do período regencial. E os restauradores de direita reuniam pessoas do clero, comerciantes, portugueses e nobreza. Então, gente, nós estamos observando aí, né, que os grupos eram formados, né, como a Pro falou, de acordo com o poder aquisitivo dos envolvidos. Então, tinha os liberais, os moderadores e os restauradores, né? Os liberais, eles eram compostos por pessoas de classe média. Os moderadores, também chamados de chamangos, tinham representantes aristocratas, agrários, e era um grupo mais forte no início do período regencial. E os restauradores eram compostos por pessoas do clero, comerciantes, portugueses e a nobreza. O período regencial vai de 1831 a 1840 e ele foi marcado por recorrentes rebeliões populares ocorridas por muitas vezes, né? E aconteceram 4 regências. Quais foram elas? Vamos ver agora, tá bom? Então, vamos lá, né? A regência trina provisória. Ela foi composta pelos senadores Nicolau Pereira de Campos, Vergueiro, e José Joaquim Carneiro de Campos, além do brigadeiro Francisco de Lima e Silva. E o último tinha como principal encargo a manutenção da ordem e o controle dos populares.
Esses regentes foram eleitos provisoriamente porque, no período, a Assembleia estava em recesso e a regência trina provisória, ela governou pouco mais de 2 meses e então outros representantes eles foram escolhidos. A regência trina permanente, já tá falando, né? Permanente. A provisória ela foi por 2 meses e a trina e a permanente deveria governar por 4 anos e contava novamente com a nomeação de quem? De Brigadeiro Francisco de Lima e Silva e com os deputados João Brálio Muniz e José da Costa Carvalho, representando o quê? A província do Norte e do Sul do país. A regência Una de Feijó. O padre Diogo Antônio de Feijó foi eleito para a regência Una em 1835, tomando que posse em 12 de outubro do mesmo ano. Seu conturbado governo, marcado por projetos de liberdade e democracia, mas também pela fragilidade no cenário político, e fez o quê? Com que o sacerdote renunciasse quase 2 anos depois. E a regência Una de Araújo Lima. Assumindo o poder após a renúncia de Diogo Antônio Feijó e eleito em 1838, o segundo regente atendia aos interesses da elite conservadora, trazendo de volta a centralização do poder. Então essas, gente, foram as 4 regências, né, que ocorreram no período regencial, tá? Que foi entre 1831 a 1840. Durante o Brasil Império, houve sucessivas revoltas populares que refletiam a insatisfação dos brasileiros. Vamos ver quais foram elas, né? Cabanagem, ela ocorreu aonde? Na província do Grão-Pará. E assim, como todas as outras rebeliões, ela relatava o quê? Qual foi o motivo? O desagrado da população com seus representantes. Então, teve natureza popular e contou com a participação de quem? De sertanejos, indígenas e mestiços. Os cabanos, eles queriam a abolição da escravatura, mas não puderam contar com o apoio de seus próprios representantes. Então, tomaram fazendas, realizando assassinatos e por 3 dias celebraram a abolição nas ruas. Não tardou até que o regente, na época era Diogo Feijó, reprimisse os cabanos, retornando o Grão-Pará. Então, essa foi o que é a cabanagem, tá? A balaiada. Aconteceu aonde? No Maranhão, que possuía a maior concentração de escravos aprisionados, quase a metade da população, e a quantidade de pessoas que trabalhavam nas lavouras de algodão era motivo de preocupação para a elite. Por quê? Pois as fugas eram que? Constantes. Unidos aos homens livres, em sua maioria vaqueiros ou pecuaristas, lutaram que? Contra o recrutamento obrigatório e contra as perseguições do Partido Conservador. O líder foi quem? Raimundo Gomes e Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, também conhecido como Manuel Balaio. Ele foi o quê? Agricultor e fabricante dos cestos da região de Balaios. Daí, por isso que deu o nome do movimento Balaiada, porque Manuel Balaio, né, que ele produzia cestos, né, na região. Então, por isso que deu o nome de Balaiada, pelo sobrenome dele, né? Junto ao seu grupo, eles faziam o quê? Invadiam fazendas, libertando os escravos e trazendo mais combatentes à causa. Com o auxílio do ex-cativo, Cosme Bento e o apoiador poliberais, o grupo conseguiu dominar Caxias, a segunda cidade maranhense na época. Porém, o que aconteceu? O governo regencial nomeou para presidir a província o coronel Luiz Alves de Lima e Silva, que rapidamente ele fez o quê?
desestruturou a organização formada por liberais e matou Manuel Balaio e rendeu Raimundo Gomes. Posteriormente, depois de incansável busca, Cosme Bento foi capturado e enforcado. Daí as ações rendeu ao coronel a título de Barão de Caxias. Sabe Nada foi um movimento que contou com a participação de quem? Da classe média de Salvador, e ela foi influenciada pelos ideais da Revolução Francesa, e ela se rebelava-se contra o que? A reforma centralizada de governo. Recebeu esse nome por quê? Por conta do seu principal líder, que foi quem? Francisco Sabino de Rocha Vieira, que, divulgando a sua ideologia através do jornal que dirigia, o Novo Diário da Bahia, além de distribuição de panfletos, conseguiu assumir a cidade, controlando a movimentação. Em pouco tempo, esgotaram-se os recursos financeiros e suas ideias não chegaram a atingir outros lugares nem outras camadas sociais. E aí o que aconteceu? Enfraqueceu o movimento e tornou a retomada da cidade mais fácil. Diversos integrantes da Sabinada foram condenados à morte e Francisco Sabino ficou preso até o seu falecimento em 1846. Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos. Ela aconteceu aonde, gente? No Rio Grande do Sul. E foi o maior e mais extenso conflito armado do período regencial. Então, gente, a Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, ela foi o conflito mais extenso armado naquele período regencial. O nome tinha a intenção de quê? De menosprezar os combatentes da tropa que, mal vestidos, destoavam de seus líderes da elite. A criação de gado era a principal atividade econômica daquela época, e a sua carne era transformada em charque, carne seca, e era fundamental para a alimentação das pessoas dos mais pobres e dos escravos. Portanto, dando a sua importância, os impostos cobrados sobre elas eram tão altos. Isso, aliado à ajuda que a província do Rio Grande do Sul precisava prestar às províncias que não produziam o suficiente. O que fez? Provocou a revolta dos criadores de gado pecuaristas da região. E quando foi, em 1838, a República ela foi proclamada pelos gaúchos e Bento Gonçalves, que foi o líder da Revolução, proclamado presidente. O governo, notando a proporção que a revolta tinha adquirido, ele procurava o quê? Combater os farroupilhas, ao mesmo tempo que negociava com eles o objetivo de findar o movimento. Os líderes, em acordo com os representantes do governo imperial, eles resolveram o quê? Assinar um tratado de paz e garantir as suas reivindicações e o perdão político para todos os envolvidos. Então, meus amores, esse foi o nosso assunto de hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode perguntar para a Pro, tá bem? Não fiquem com dúvidas, tá? Façam a atividade, por favor, da página 160 e 161, tá bom? Beijos no coração e fiquem com Deus.